quinta-feira, 28 de maio de 2020, começa mais uma edição do programa O Brasil Fala com o Cajuru, ao vivo pelo vídeo em nosso grupo de Zoom. O amor ao meu país, a gratidão eterna ao estado de Goiás, Deus e saúde para todos e todas. Vamos, mais uma vez, ouvir as manifestações, as opiniões, os sentimentos de brasileiros, o que cada um quer dizer aqui nas redes sociais do Cajuru, comandadas pelo facebook.com/Cajuru Goiás, onde vocês que não podem, às vezes, ter a oportunidade de uma conversa ao vivo comigo aqui em Zoom via internet, emitirem suas opiniões de assuntos de hoje, quinta-feira, e desta semana. Eu já tenho aqui na tela as pessoas, alguns que estão praticamente todo dia com assuntos importantes. Eu vejo aqui o Kleber. Kleber, boa tarde, você fala de onde? Oi, boa tarde, prazer, falo de Itacoaxetuba, São Paulo. É uma honra falar com o senhor. Primeiro, saber da saúde do senhor, como o senhor se encontra. Na luta, mestre. O senhor está melhor. Agradecendo a Deus. E preocupado com a situação que a gente está vivendo. Principalmente na questão da saúde, situação econômica, que eu me preocupo muito. Principalmente questão política, porque cada vez que eu vejo mais uma instabilidade política no Brasil, e no momento que a gente não poderia ter essa estabilidade. Era um momento que todas as instituições deviam estar juntas em harmonia, para combater um inimigo invisível. E eu queria saber a opinião do senhor, como o senhor vê isso como um senador da República. É o que eu penso. Uma instância máxima que tem no país. É o que eu penso, é o que eu tenho falado todo dia, há um mês. Não existe economia sem saúde e nem existe saúde sem economia. E a palavra que cabe aí é equilíbrio. E também essa em relação à classe política, à imprensa, os poderes, ou seja, harmonia. Sem harmonia não vamos chegar a lugar nenhum. Vendo um Supremo Tribunal e um governo federal e o executivo em choque, vendo a Polícia Federal, uma instituição séria que há muito tempo vem fazendo um trabalho independente no país, aí você vê, um fala uma coisa, outro fala outra. Então, essa palavra que você usou é a que todo mundo deveria estar se alimentando dela, a harmonia. E você falou a outra palavra que cabe também. O nosso inimigo é invisível. Na hora que a gente pensa que ele está indo embora, ele não está. É claro que ele, em vários lugares do Brasil, em várias cidades do Brasil, graças a Deus, ele não chegou como em outras capitais, como outros cantos do país. Mas é preciso enfrentar esse coronavírus com muito equilíbrio e sem política. Não tem nada a ver política com saúde. Só a questão da economia que me preocupa. Você tem toda a razão, Kleber. É isso que a gente precisa de ouvir as opiniões de vocês para que os comandantes do nosso país possam entender o que pensam todos e não o que pensa aquele que é fanático, tipo um Fla-Flu, que gosta de um lado político e fica cego e não quer nem saber. Não, nós precisamos ter muita calma nesse momento e não paixão. Equilíbrio não tem nada a ver com paixão e muito menos com harmonia. Muito obrigado mesmo, Kleber, pela sua opinião. Venha sempre para cá nesse horário aqui. Hoje tem sessão daqui a pouco. Tendo sessão, eu tenho esse horário exclusivo com vocês, porque eu faço questão, como empregado público, como parlamentar, de ouvi-los. Sem ouvi-los, eu não sei qual é o rumo do país, eu não sei o que a nação quer, o que a pátria amada quer. Saúde para você e para sua família. Eu só queria agradecer ao senhor pelo seu trabalho em Brasília. Nos honra como ser humano que o senhor está aí. Eu sei que não é fácil. E principalmente lute pelos brasileiros, porque a gente está na ponta.
porque ideologias, cada um pode ter a sua, mas a gente tem um Brasil, e a gente tem que defender o nosso Brasil. Se a gente ficar com esse discurso de esquerda e direita, nunca vamos sair do que a gente está. E a gente tem que procurar tentar sair de como a gente está hoje, porque a economia pode ir para o buraco, a saúde já está um caos, e a gente tem que lutar para ter um melhor no país. Perfeito. Eu sou funcionário público e me preocupo, eu sou professor, me preocupo com os alunos que eu dou aula, me preocupo com tudo que está acontecendo no nosso país. Muito obrigado, senador. Eu que te agradeço. Muito obrigado a você. Saúde para você e para sua família. Tem toda a razão. Saúde para o senhor a única hora cuide, que não é fácil. Verdade. A única hora que não é de política, porque você vê dois lados. Aí quem não é governo Bolsonaro parece que torce contra, que quer o quanto pior, melhor. E não é isso, meu Deus do céu. Não é possível. É o nosso Brasil. São famílias, são pessoas. Esqueçam isso. Então é todo dia, é gente que já quer alimentar impeachment, é gente que só quer realmente o pior. E isso é muito preocupante. Por isso que entre situação e oposição, o melhor é você ter posição. Uma posição saudável, uma posição independente. É isso que eu penso. Obrigado, Kleber, para a gente dar tempo aos outros que estão aqui. A gente sabe onde que vai, tá? Muito obrigado. Um abraço a você. O Floriano de Almeida Freitas está conosco. Floriano de Almeida Freitas, boa tarde. Você fala de onde? Com fone de ouvido aí. Oi, Floriano. Pode falar, pode ativar seu áudio. Ativei já. Boa tarde. Boa tarde. Você fala de onde? Eu falo de São Paulo. Participei ontem no seu programa. Perfeito. Pode falar o que hoje tá te pegando aí nessa quinta-feira, 28 de maio? O que mudou de ontem para hoje? Pouca coisa, né? Então, eu queria saber assim a respeito do senhor, queria saber do senhor, existe uma influência da China aqui no Brasil, comprando muitos pedaços de terra. Eu queria saber qual a sua opinião sobre isso, o que a gente pode fazer para evitar essa compra, essa influência tão grande da China no Brasil. E também uma nota que saiu do consulado, né, da China aqui no Brasil, pedindo para os deputados, senadores, não se manifestar com relação às políticas da China com relação a Taiwan. Eu queria saber qual a sua opinião sobre isso. Bom, Floriano, primeiro que a China não vai dizer para mim o que eu devo manifestar ou não. Eu não sou chinês, não devo nada para a China. Mas o senhor acha que dá... Sim, mas o senhor acha que vale a pena? Você acha que tem que colocar sua posição, mostrar que aqui é um país livre, aqui todo mundo tem direito à expressão, à livre expressão? Eu iria concluir na sua pergunta o seguinte: a China, não, que é isso? A China virou a potência que virou por quê? Porque ela não deixou ninguém interferir lá, e ninguém chegar lá, invadir lá, ocupar o espaço dela. Então o Brasil tem que fazer o mesmo. Se ela não permitiu que ninguém no mundo ocupasse qualquer espaço dela para virar o que ela virou, por que ela quer interferir aqui? De forma alguma. Então, eu acho que cada um aí tem que fazer a sua parte, saber que as relações podem existir, agora invasão, de forma alguma, interferência, de forma alguma pode haver. E essa influência deles comprarem muitos pedaços de terra aqui no Brasil, colocarem cada vez mais pedaços de terra, grandes empresas na mão do Partido Comunista, né? Que é isso que acontece na real. Foi o que eu acabei de falar para você. O Brasil não pode aceitar o que ela nunca aceitou. Nunca ninguém foi lá e comprou, invadiu. Por que o Brasil pode aceitar? Agora, infelizmente, ela está querendo entrar em comunicação, comprar parte de emissoras de televisão que estão em crise. E esse é um momento que nós não podemos permitir, porque o que é nosso, é nosso. Não vai ser bom para a gente amanhã ver grandes representações do Brasil, né, que pertencem a nós, que são do Brasil, amanhã nas mãos, seja da China, seja dos Estados Unidos, de quem for. Perfeito, Floriano? Perfeito, claro. E tem que marcar a posição, né, que a gente tem que proteger o que é nosso, né, nosso território, nossas empresas, dar emprego para o nosso povo e fazer a nossa economia girar, não a economia deles. Né? Ainda mais num momento como esse, né? De fragilidade nossa. Sim, né?
E até porque o vírus veio de lá, não é preconceito, mas o vírus apareceu primeiro lá. Exato. Muitos jornalistas não gostam que falem isso, mas o vírus apareceu primeiro lá no país dele, né? E abalou o mundo inteiro. Perfeito. Mudando já de assunto. Saúde para você, para sua família, Deus aí, tudo de bom. E semana Amém. que vem Muito obrigado, aqui. viu? Venha sempre aqui, tá? Obrigado, Floriano. Amanhã eu tô aí de novo. Agora são 2h41 da tarde. Vamos continuar ouvindo o Brasil inteiro através do programa O Brasil Fala com o Cajuru ao vivo pelo vídeo. Eu vejo aqui o Jairo Carla Alice, é isso? Jairo, uma boa tarde. Oi, Jairo, aciona o seu áudio aí. Oi, Jairo. Eu vejo. Jairo, o seu áudio. Eu vejo que o Brasil passa por um momento difícil, mas é uma questão mais educacional, uma questão macro, educacional macro. O mundo pode-se dizer que foi fatiado ao meio, né? Um acredita em Jesus Cristo, grande parte desse mundo, outros acreditam no Alá, que é um Alá diferente, está lá no Oriente Médio, são até radicais ao ponto. E eu vendo o rapaz conversando aí com você, falando da China, e dizendo como se a China estivesse invadindo o Brasil, e o Brasil sendo permissivo, eu vejo de forma completamente diferente, porque nós somos um país gigante no agronegócio. Eu acho que a incompetência da nossa administração interna, que eu falo aqui, os nossos governantes, isso inclui tanto o executivo, judiciário e legislativo, que nos faz ser pequeno, porque a gente poderia estar industrializando carro aqui, como a China faz lá, nós poderíamos estar industrializando todo tipo de negócio dentro do nosso território, e nós somos apenas consumidores, nós só vendemos o in natura. Então, é uma falta de conhecimento macro da economia mundial, para a pessoa chegar ao ponto que a China está fazendo um investimento prejudicial. Não, ela está fazendo um investimento que é bom para ela. Se o Brasil aceita ou não, o problema é nosso, dos nossos governantes. Então, eu vejo com muita preocupação, porque a nossa mentalidade é arcaica ainda. Nós estamos no século XVIII e na real, nós estamos muito atrasados. Nós estamos vivendo o século XVIII e pleno século XXI. Então, temos que mudar essa mentalidade, cara. Eu acho que você é a pessoa ideal para mostrar que a nossa economia vai funcionar se a gente pegar aqueles 380 bilhões de dólares que temos de reserva, ao invés de fazer empréstimo, conforme o governo está querendo fazer, e jogar na economia. Fazendo o quê? Fazendo com que a nossa indústria, que a nossa indústria seja mais moderna, que a nossa indústria seja concorrente. Nós não concorremos porque a nossa indústria é arcaica, é fraca. Nós ainda temos carro bom no Brasil ainda, porque pegamos carro do México, dos Estados Unidos e da Argentina. Porque o nosso Fiesta ainda é aquela porcaria dos anos 90. Perfeito. Com você a palavra agora, meu amigo. Perfeito, perfeitíssimo, sensata a sua opinião, de quem conhece, de quem tem noção. Por isso que eu observei ao Floriano no final que relações comerciais são coisas absolutamente imprescindíveis, especialmente para um país como o Brasil, com a potência que nós temos. A gente tem que saber se relacionar comercialmente com o mundo e ignorar a China, não. Agora, também você não pode ser escravo, né? Você tem que ter uma relação comercial, mantendo a sua posição daquilo que você é, da riqueza que nós temos no solo, em todos os segmentos, do que o Brasil tem, como você observou muito bem. Fica com Deus, saúde para você e para sua família, e venha sempre prestar esses esclarecimentos e prestar aqui aquilo que você pensa neste horário aqui, que é isso que a gente precisa de que a classe política veja que tem muito brasileiro consciente e que não tem só fanático, não. Tem muita gente que sabe o que fala e que sabe o que pensa em relação ao país. Um abraço grande a você, Jairo. Muito obrigado. Sou seu fã, meu amigo. Tá bom? Muito obrigado. Guerreiro. Muito obrigado. Outro para você. 2h46 da tarde. É um privilégio conversar com brasileiros esclarecidos aqui na internet, e essas opiniões elas vão se expandindo, vão viralizando,
e tem tanta gente do próprio meio meu aqui no Congresso Nacional que assiste esse nosso programa, que comenta as suas opiniões. Vamos aqui agora acompanhar aqui Vitor Alexandre Silva, já está há algum tempo, não, Vitinho? Você que Fala, Vitor. Boa tarde, querido. Tudo bem? Está me escutando? Estou te escutando. Eu esqueci de perguntar de onde falou o Jairo. Depois eu checo qual foi a cidade que ele falou. Esqueci de perguntar. Você é São Paulo, né, Alexandre? Isso, eu estou falando aqui de Pindamonhangaba, Cajuru. A terra de Alckmin e de Ciro Gomes. É ninguém é perfeito, né, o Cajuru? Ninguém é perfeito, mas tudo bem. Cajuru, não só o Alckmin, também como o Ciro Gomes também, né? Teve essa façanha, né? Mas Deus é pai, entendeu? Ô, Cajuru, deixa eu falar uma coisa para você. O que me aflige hoje é a transparência. Eu gostaria muito de falar sobre essa palavra, transparência em gastos públicos. Porque com o advento do Covid, muitas prefeituras estão metendo, desculpe a expressão, mas estão metendo o pé na jaca. Nós estamos aqui em Pindamonhangaba, uma cidade de quase 70 mil habitantes, uma cidade pacata. Tivemos, infelizmente, 3 mortes, né? Lamentáveis isso aqui, mas é pouco perante os números que nós vemos em todo o mundo. E temos um hospital de campanha. O prefeito decretou estado de calamidade, Cajuru, sendo que ele tem um hospital inacabado. Então, veja bem, na minha concepção, me perdoe quem pensar o contrário, mas é impensável você ter um hospital que não houve tempo hábil para ser completo, ser preenchido, ser produzido com verba, para ele conseguir, através de um estado de calamidade, verba adicional para fazer um hospital que não tem um paciente. Então, veja bem, e detalhe, nós estamos vendo a cidade sendo asfaltada, a cidade agora sendo melhorada, muito próximo, quer dizer, se percebe muito bem o objetivo que é o próximo pleito eleitoral. É até absurdo, na minha concepção é absurdo. E o brasileiro se pega nisso. A cidade está melhor, é mais bonita. Não é esse o problema, nós temos que nos aliar por um problema comum que é essa doença. No entanto, a administração do Covid é Nós temos a dengue. Nós temos mais pessoas morrendo de dengue e de H1N1 na nossa cidade do que propriamente de Covid. Né? E essa falta de transparência, e eu espero, né, que não tenha ações politiquesas, baseadas em política, nada disso. É ver o que está errado. A Polícia Federal tem que agir aonde está errado, seja tanto de direita, tanto de esquerda. Se o filho do Bolsonaro errou, que vá para a cadeia, que cumpra, que responda, mas que seja justo. Assim como qualquer um que deva... Sem ser um caça-bruxas, né? Exatamente. Agora, se você não enfrentar com ponderação e equilíbrio, nós não chegaremos em lugar nenhum. Isso é fato. Agora, se tiver nesse meio roubo, Cajuru, isso para mim é estelionato eleitoral. Você, numa cidade que tem um número muito baixo, nós temos 20 leitos de UTI, somente 4, você pode procurar, isso é verdade, 4 que infelizmente estão sendo ocupados, mas temos um bom sistema de saúde, tem um hospital de campanha. Um hospital de campanha. Não se justifica. Me perdoe quem pensar o contrário, mas não se justifica. E é a China, só para uma resposta ao nosso amigo, respeitando muito a opinião dele, nosso amigo, não podemos esquecer que a China elegeu Cristina Kirchner. A Argentina se aproximou no momento difícil da Argentina, colocou muito dinheiro, se aproximou dos governadores, fez eles se insurgirem contra o governo, que também não era um bom governo do Macri, lá não era um bom governo, na minha opinião. Mas, detalhe, eles estão tomando tudo. O que o nosso amigo colocou, deles estarem comprando terras, entrando no mercado, a China é uma potência. É uma potência. E nós não podemos nos deixar levar por essa briga entre Estados Unidos e China. Nós temos que deixar de politizar, mas ficar de olhos abertos, porque o chinês é voraz. É voraz. E tem muito dinheiro. Vitor Alexandre Silva, um ótimo final de semana para você, saúde, Deus, muito obrigado de novo por mais uma participação sua, estamos aqui a seu dispor. Um abraço, Cajuru, muita saúde para você está nas minhas orações, um abraço. Fica junto então, porque
do jeito que a gente vai conversando todo dia, vai ganhando uma intimidade, ganhando uma amizade e uma simpatia. Obrigado, Vitor. Agora, beleza, um abraço. Outro. Eu vou agora direto para o Mauro Nunes da Silva, que antes de começar o programa já estava na tela esperando. Depois eu vou para o Adriano Santana Lima, para o Valdir, para o Devson, né? O Devson Souza, o Arthur, o Flávio Matheus. Eu vou dividindo com vocês. Então eu só peço aí a compreensão de que em 2 minutos cada um emita a sua opinião, pergunte, fale o que quiser. Então agora, Mauro Nunes da Silva, é você. Boa tarde, querido. Fala de onde? Boa tarde, Cajuru. Fala de Santo André. Perfeito, ao seu dispor. Cajuru, hoje eu queria fazer 2 perguntas ao senhor, se possível. Claro, A primeira é, será que deixaremos algum legado com essa pandemia que a gente está passando hoje no Brasil? Ficará algum legado para isso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, quando poderemos ter um hospital para diabéticos aqui no Grande ABC? Visto que o nosso prefeito, Paulinho Serra, acredito que aceitaria de bem essa decisão. Muito obrigado por enquanto. Obrigado você, Mauro. Bom, o legado, para mim, ele não tem como não ficar, né? O legado é um próprio aprendizado deste momento para que o Brasil não seja pego de surpresa, lembrando que não foi só o Brasil, né? Grandes países mais preparados do que nós, especialmente na saúde, também foram pegos de surpresa com um número de mortes expressivo e lamentável. Então, o legado ele vai existir, na minha opinião, principalmente na ciência, né? No conhecimento dos brasileiros nessa área da saúde. Com relação à sua segunda colocação, Mauro Nunes da Silva, me desculpe aqui, esqueci qual foi a segunda colocação dele. Qual foi mesmo que você falou, Mauro? Foi um hospital para diabéticos aqui no Grande ABC. Sim, esse é um assunto que cada prefeito, ele precisa o quê? Encontrar o local, o espaço físico, perfeito? A partir daí, ele me procurar aqui em Brasília, aí eu vou com ele até o Ministério da Saúde, mostramos que ele tem condições, que ele tem espaço físico, que o que ele precisa é de uma emenda para a compra de equipamentos, exatamente como a cidade de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás, onde o prefeito conseguiu uma área fantástica, com espaço raro, e só precisava dessa emenda. Ele já conseguiu, já vai inaugurar o seu hospital diabético lá em Rio Verde. Então o prefeito tem que fazer exatamente assim, Mauro, para ser uma relação de mão dupla. Ele não pode achar que é só pedir o dinheiro para o governo, que o governo vai montar o hospital diabético no Brasil inteiro. O que o governo faz, quando ele sancionou aquele meu projeto de lei, é no SUS o atendimento e até a prevenção para os jovens do diabetes, gratuitamente, no SUS. É isso que o governo Bolsonaro prometeu fazer em sua gestão após aquele meu projeto sancionado no ano passado. Obrigado, saúde para você, para sua família, Mauro. Nos veremos semana que vem, com certeza. Obrigado, Cajuru. Não podemos esquecer daquela bandeira dos planos médicos de saúde. Isso aí a gente já falou. Muito obrigado e boa tarde. Isso aí a gente já falou e já está em providência. Talvez na semana que vem, dependendo da pauta, você já terá surpresas sobre esse assunto de plano de saúde, que eu penso exatamente como você e como a maioria dos brasileiros. Bem, agora pela ordem, Vitor. São 2h55 da tarde, aqui em Brasília, quinta-feira, 28 de maio de 2020. O Davidson Silva, com fone de ouvido. Boa tarde, você fala de onde, Davidson? Oi, Cajuru, boa tarde. Boa tarde. Davidson Souza, falo de Santa Catarina. Nossa, Santa Catarina querida. Perfeito, estou à sua disposição. Qual assunto que você quer falar? Então, senador, antes de tudo, eu gostaria de parabenizar pela tua atuação nas redes sociais. Eu acompanho você faz bastante tempo. Você é
para mim é um dos pioneiros nessa área e merece todo o nosso respeito pela tua credibilidade e pela oportunidade que você nos dá de falar com você também. Isso. Então, por isso, eu já te agradeço. E eu que sou grato. Eu, Cajuru, gostaria de fazer uma crítica à classe política do nosso país. Eu acredito que a classe política do nosso país perdeu uma grande oportunidade de mostrar e de demonstrar que se preocupa com o povo. Essa pandemia, nós poderíamos, digamos, tirar alguma coisa positiva dela, se é que se pode tirar. E a classe política, dentro de uma devida união, de um devido propósito, de estar junto, de dar as mãos para ajudar o povo brasileiro, para se mostrar solidário, para dizer que eles estariam representando de verdade o povo brasileiro, eles perdem essa oportunidade e que nos entristece ainda, dessa falta dessa união, é saber que em cima de toda essa desgraça, ainda tem pessoas ainda roubando, essa é a palavra. Ainda tem pessoas usufruindo, tem processos abertos contra governadores, uma infinidade de prefeitos, e a gente nem sabe o que ainda vem por aí, senador. Então isso entristece. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro, porque eu acredito no povo brasileiro, mas essa classe política nos envergonha, nos entristece, nos expõe ao ridículo. Eu não vou generalizar e dizer que são todos, porque eu acredito que tem muita gente boa. Você é um exemplo disso, não é porque eu estou na sua frente, mas a gente conhece pessoas que são honestas e na própria fala a gente sabe quando a fala ela expressa a verdade. Então, a minha contribuição, Caju, nesse vídeo é de fazer uma crítica e dizer que ainda dá tempo desse pessoal voltar para a realidade. Sem pensar em campanha, sem pensar em reeleição, mas pelo menos por empatia, por solidariedade ao povo. A gente precisa, se a gente tivesse uma classe política unida, trabalhando junto, vestindo a camisa, junto com o povo, a gente venceria melhor toda essa situação. Perfeito. Só essa é a contribuição, senador. Obrigado pela oportunidade. Ótima contribuição, boas palavras ditas de coração e querendo da classe política nada mais do que você, como brasileiro, merece, do que todos merecem. Essa classe política, ou ela muda, ou ela vai ser execrada em um curto espaço de tempo. Ninguém aguenta mais. Obrigado, David Souza, de Santa Catarina. Parece com o Dudu, não parece? Parece. É a cara do Dudu quando era menor, né? Parece com o Dudu, com o Tim Maia. É impressionante. Bem, vamos aqui ao Valdir agora. Alô, Valdir, você fala de onde? Boa tarde. Aciona o áudio aí, Valdir. Oi, Valdir, o seu áudio. Estou te vendo, mas não estou te ouvindo. Seu áudio aí. Aí, pede para o seu filho te ajudar a colocar o áudio. Oi. Oi, Valdir, tá me ouvindo? Tá ativado, só falar. Tá ativado. É só falar, Valdir. Pode falar. Boa tarde. Tudo bom com você? Tudo bom. Você fala de onde? Eu falo de São Pedro, São Paulo. São Pedro, São Paulo. O que você manda ao seu dispor, querido? Águas de São Ô, Cajuru, duas coisas que devem cair no colo de vocês aí, dos senadores. Primeiro, essa contribuição aí, essa ajuda emergencial que o governo está dando de R$600 para o pessoal, graças a Deus não cabe a mim, eles estão falando aí que vai reduzir nas próximas parcelas, quarta, quinta parcela. Me diz uma coisa, você vê que 50%, 40%, 50% volta para eles. Não é estão falando de 125 bilhões que foi nessas três parcelas, certo? Mas se pensar bem, 40% volta para eles em imposto. Porque todo mundo está pegando esse dinheiro, corre para o supermercado para fazer compra. E a gente sabe dos impostos que é grande, né? Você tem razão, Valdir, mas eu sinceramente penso que dignidade é dar ao brasileiro emprego, é voltar a girar e a gerar a economia. Como eu disse, não há economia sem saúde
e também não existe saúde sem economia. Então é muito melhor você gerar emprego, você ter o seu salário digno para você trabalhar, do que você ficar à disposição de uma fila enorme em cada Caixa Econômica Federal por causa de R$600. Cá entre nós, isso aí para o Brasil, né, para o tamanho do nosso Brasil, isso para mim não é bonito, né? Ô, Cajuru, outra coisa. Aqui nós apoiamos sempre aquele Muda Senado, com aqueles 20, 25, 26 senadores que assinaram aquele papel. E a gente não está vendo mais isso na internet. Entendeu? Aqueles senadores que fez tanta propaganda, vamos falar assim, mas nós apoiamos. E a gente não vê mais. Você foi um dos caras que encabeçaram o impeachment de Gilmar, parou com tudo isso. Isso a gente fica aborrecido, porque a gente quer ver ação. A permanência do que se falou no ano passado em relação ao grupo, é muita coincidência essa sua colocação. Hoje, aqui, quinta-feira, 28 de maio, está aqui no meu zap, eu tenho aqui para te mostrar, ó, Muda Senado. Aqui, aqui, ó, tá aqui, ó, Muda Senado. Hoje, o assunto principal no nosso grupo foi uma reunião em videoconferência que deverá ser na próxima segunda-feira, em cima do que você colocou, Valdir. A volta do grupo para valer, das nossas posições e principalmente de cobrarmos aquilo que no ano passado era um assunto diário na tribuna do Senado e que agora não dá para ser mais porque as sessões são digitais, chamadas remotas, como nós estamos aqui conversando, então não há réplica, não há tréplica, não há o espaço para você discutir aquilo que é mais óbvio no Brasil. Você desculpe falar aí com alguém que de repente enxerga o presidente Bolsonaro de forma cega, ou seja, tudo que ele faz está certo e pronto, acabou. Eu gosto dele, torço por ele, quero o bem dele, porque eu quero o bem do meu Brasil. Agora, no ano passado, quando eu, Cajuru, falei tudo aquilo do Supremo Tribunal Federal que você deve se lembrar, xinguei com palavras fortes o ministro Gilmar Mendes, pedi impeachment dele, pedi impeachment de Toffoli. Eu fiquei sozinho. Na época, o presidente da República, Bolsonaro, não ficou do meu lado e fez um trabalho exatamente para que o Senado não discutisse esses pedidos de impeachment. E hoje é o contrário. Hoje o presidente Bolsonaro quer fechar o Supremo. Né? Então, lá atrás, ninguém me ouviu. Né? Ninguém me ouviu. Na verdade, eu fui calado lá atrás. Continuei falando, mas não adiantou nada. Então, pode ter certeza que o grupo Muda Senado vai voltar para valer, até porque senão vai se desmoralizar, né? Ok, Valdir? Tá certo. E a gente apoia isso, Cajuru. A gente apoia isso. O Cajuru, pode ter certeza de uma coisa. Quem não está com esse pessoal, os senadores, os deputados que não estejam com vocês, não vão ser reeleitos. Entendeu? Porque a população toda está querendo ação, está querendo isso aí que você está fazendo. Perfeito, Valdir. Muito obrigado. Saúde, Deus para você. E volte sempre, semana que vem estamos aqui de novo, porque amanhã não tem sessão, semana que vem estaremos aqui. Fica com Deus. Certo. Muito bom te ouvir, hein, Valdir? Tá bom. Semana que vem a gente fala. Muito bom te ouvir. Um abração, então, fica com Deus e bom final de semana. Para você também. Vamos lá. Agora o Arthur, né? Que está já há algum tempo. Arthur, boa tarde. Você fala de onde, Arthur? Oi, Arthur. 13h05 da tarde. Daqui a pouco eu tenho sessão. Vamos lá, gente. Vamos, por favor, aproveitar 2 minutos cada um. Oi, Arthur, te ouço. Pode falar. Você fala de onde? Oi. Estou em Bertioga, litoral de São Paulo. De Bertioga. Pode falar o que você quiser, Arthur. 2 pontos. Eu queria que você comentasse do pronunciamento do presidente hoje, presidente Bolsonaro. Hoje ele deu um basta, ou chega de atitudes monocráticas do STF, homens que atrapalham o Brasil. Eu queria que você comentasse o que o Bolsonaro falou desse basta e também sobre o tranca-rua, que para mim o tranca-rua Rodrigo Maia, o tranca-pauta. Ele não deixa... o pouco que o Bolsonaro fez de decreto, ele deixou caducar, coisas importantes para o povo, ele deixou caducar, não deixou passar nada. Quem vai ser o próximo presidente da Câmara? E só um comentário meu,
um documentário que eu vi chamado Pátria Educadora, que o Brasil é o pior em educação, sendo que ele investe o mesmo que países de primeiro mundo, países ricos. Então, comentem sobre o Bolsonaro. Quem vai ser o próximo presidente da Câmara? Depois do Rodrigo Maia, tranca a pauta, tranca a rua. E sobre a educação do Brasil, que é a base, que é para o povo subir a nossa pior classificação de todos os tempos. Perfeito. Arthur, com todo o respeito, só pedindo a sua compreensão, daqui para frente, quem quiser fazer pergunta, vamos limitar 2 perguntas, porque senão as outras pessoas ficam muito tempo esperando e daqui a pouco o programa tem 45 minutos de duração. E você responder 3 perguntas, né, aí fica realmente difícil. Mas você volta na semana seguinte, no dia seguinte, pergunta o que você quiser. Pode escolher 2. Não, eu vou responder as 3. Sobre educação, você tem toda a razão. Eu falo só um caso grave. O Fundeb, a permanência do Fundeb, que simplesmente contribui com 65 milhões de crianças na educação básica e também com professores. O prazo de limite é agora em dezembro. Nós estamos no meio do ano e nem se discutiu no Congresso Nacional a permanência do Fundeb, repito, que é fundamental, que é o coração da educação. Em relação à Câmara, eu vou ser rápido. Eu não estou lá, não tenho relação lá dentro da Câmara, eu vivo no Senado, aliás, nem gostaria de ter convívio lá naquela Câmara. Quando eu vou lá para votar, aquilo parece um pandemônio. Me dá vontade de sair correndo, de não ficar lá nem 5 minutos. É uma loucura aquilo. E ele manda lá, o Rodrigo Maia. É muita gente, tinha que cortar pela metade. Ruim. Por exemplo, você imagina para mim entrar lá e cara a cara encontrar com Aécio Neves. Dá vontade de cuspir na cara de um homem daquele. Então é muito difícil conviver naquela Câmara. E o Rodrigo Maia tem domínio ali. Se ele sair, pode ter certeza, vai entrar alguém pretendido por ele, imposto por ele. Isso aí você pode ter certeza. Para concluir as suas perguntas, sobre a declaração do presidente Bolsonaro hoje cedo. Ele chegou ao limite porque pensa que virou uma caça a bruxas. E nesse ponto ele tem toda a razão. A Polícia Federal precisa ter independência, sem dúvida. Precisa ter liberdade para investigar quem ela quiser, desde que ela tenha motivos. Então essa palavra caça-bruxas chegou no presidente Bolsonaro e ele reagiu daquela forma. Ora, ele também, como presidente, não pode demonstrar fragilidade, que está com medo de investigação da Polícia Federal. Aquela velha frase, quem não deve, não teme. Perfeito? Então aí de novo a palavra equilíbrio, que a Polícia Federal precisa ter, né? E que ele também precisa ter, e tomara que a gente chegue a esse bom senso. Obrigado, Arthur. Um abraço a você. Saúde, bom fim de semana, querido. Abraço. Obrigado. 13h09 da tarde, saúde. Agora vamos ao Flávio Matheus, que está ali com a sua máscara preta. Boa tarde, Flávio. Você fala de onde? Boa tarde, Caju. Fala, querido. De onde você fala? Belém do Pará. Belém do Pará. Você falou comigo um dia que estava fazendo uma entrega, não é isso? Isso. Antes de ontem. E aí, tudo bem? O que você deseja conversar hoje? Estou à sua disposição. Bem, graças a Deus. Não deu tempo de você falar. Hoje você quer falar de quê, Flávio? É verdade. Não, eu venho acompanhando aí, estou vendo de modo geral, a dureza que está no nosso Brasil. Como agora há pouco o colega falou aí, que seria o momento da classe política demonstrar o interesse e a preocupação com a população, e que a gente pode ver e acompanhar escancaradamente que eles não estão nem aí com a população, porque se assim tivesse preocupado com a preocupação, muitas atitudes, situações que estão sendo colocadas para A e para B não estaria acontecendo. E assim eu acredito que... Oi? Você colocou
algo aí que esses dias eu conversando com colegas lá no Senado, eu vou te perguntar e você vai entender, os outros que estão aí na rede vão entender, o Brasil inteiro aqui nesse nosso programa. Você sabe o nome dos três senadores do teu estado aí no Pará? Três senadores do meu estado? Na realidade, eu conheço só dois. Só o Zequinha Marinho, o Jader Barbalho e o outro não sei quem não. Olha aí como é que é. Então, isso não é só você não, Flávio, é o Paulo Rocha. Mas assim, isso é no Brasil inteiro. É o Paulo Rocha, o Galego falou aqui que é o Paulo Rocha. Eu converso com as pessoas e elas não têm essa noção. Então, eu comentei, gente, a classe política precisa se aproximar mais de sua população. Eu, graças a Deus, tenho um relacionamento nacional, tanto que faço um programa desse que é para Goiás e ele acaba sendo um programa nacional, né, onde o Brasil inteiro participa, todos os estados, todo dia aqui comigo, entre 2h30 da tarde e 13h15 da tarde, o seu caso que é de Belém do Pará. Então, vocês devem cobrar mais de seus senadores, porque eu fico muito triste aqui de ver o tanto de senador de estado que a pessoa nem conhece, nem sabe o nome. Né, Flávio? É verdade. Mas você... Eu pude ver que depois agora do Lava Jato, né? A corrupção do Lava Jato, creio eu que vai ser a maior corrupção que o Brasil já teve, vai ser sobre essa doença agora do Covid, mas de uma certa forma uma corrupção legal, né? Porque muitas coisas não vão ter como se provar nada, porque está tudo liberado, a Deus dará. O dinheiro chega na mão dos governantes, né? Não há uma fiscalização. Eu pude ver aqui através do nosso estado, né? Que infelizmente o governador adquiriu vários aspiradores e não está funcionando os aspiradores, e como já pude acompanhar também nas redes sociais, algumas pessoas questionando nas redes sociais dele. Galego, vai bater desse lado aqui, questionando ele, aonde está a devolução do dinheiro, né, dos aspiradores que supostamente teriam sido devolvidos. Que vergonha, hein? E a gente pode ver, consegue ver que é muito dinheiro que não está sendo aplicado aonde realmente necessitaria se aplicar. Outra coisa que eu consigo ver é que por incrível que pareça, com coincidência muito grande, os estados que maior tem número de mortes são os estados que sempre tiveram o maior índice de inadequação na saúde pública, né? E aqui o nosso estado mesmo, aqui o estado do Pará, é precária a saúde pública. Qual estado que não é? Flávio Matheus, muito bom te ouvir, muito bom saber o que você pensa, falar a verdade sobre o governo aí do Pará, que é um assunto que infelizmente a gente está vendo no Rio de Janeiro, em São Paulo. Não é possível um governante roubar dinheiro, ter propina de equipamentos que estão aqui para salvar vida. Ou seja, aí realmente é o limite, né, do desrespeito que o brasileiro vai tendo com a classe política ao ver um momento como esse de pandemia no Brasil e a gente tendo casos confirmados de corrupção. Saúde para você, para sua família. Muito bom te ouvir, Flávio Matheus. Estamos aqui sempre ao seu dispor, tá? Bom, são 3h15. Saúde, bom fim de semana para todos, com Deus. Amanhã não vai ter sessão no Senado pelo jeito. Se tiver, eu voltarei aqui 2h30 da tarde com o programa. E na semana que vem, o Brasil Fala com o Cajuru ao vivo pelo vídeo, 2h30 da tarde em ponto, até 13h15 da tarde, que é esse horário aqui, em que eu daqui saio e já vou para a primeira sessão, que começa 13h30 da tarde, com meia hora de duração, comandada pela senadora Rose de Freitas, onde internamente os senadores falam de seus projetos,
falam do dia, e aí 4 da tarde em ponto começa para valer, com transmissão ao vivo da TV Senado, a sessão de hoje com 2 ou 3 projetos em votação. Agradecidíssimo, Deus e saúde para todos e todas.